Vamos imaginar uma fábrica de carros. Mas não é uma fábrica qualquer. Ela tem 2 andares que, não se conversam muito bem. No andar de cima, a criatividade rola solta. Lá embaixo, no chão de fábrica, a produção não pode parar. Essa é a história de como a distância entre esses 2 andares quase levou uma empresa à falência e de como uma nova forma de pensar construiu a ponte que salvou o dia. Então, lá no segundo andar, com luzes brilhantes e um ar-condicionado perfeito, ficam os designers. É a galera do desenvolvimento, o time Dev. O trabalho deles é sonhar alto. Carros com rodas quadradas, motores que rodam com suco de laranja. A meta é uma só, e é bem clara: criar coisas novas o tempo todo, sem parar. E enquanto isso, lá no térreo, no meio do barulho, da graxa, estão lá os mecânicos. A equipe de operações, o famoso Ops. Eles não sonham, eles constroem. E a meta deles é o completo oposto da turma de cima. Não deixar a fábrica parar. De jeito nenhum. A palavra de ordem é estabilidade. E aí, uma pergunta começa a pairar no ar, sabe? O que acontece quando os sonhos dos designers simplesmente não cabem nas máquinas dos mecânicos? Bom, a resposta para essa pergunta é exatamente o começo da nossa história. Ato 1, o pesadelo de 2 andares. Vamos dar uma olhada de perto nesse jeito antigo de trabalhar. Aquele em que os projetos são basicamente jogados por um tubo do segundo andar para o térreo e todo mundo cruza os dedos para dar certo. E aqui está o X da questão. De um lado, o time de Dev, que ganha bônus se lançar coisas novas rápido. Do outro, o time de Ops, que é parabenizado quando nada quebra. São 2 equipes na mesma empresa, mas que, sem perceber, estão trabalhando uma contra a outra. Até que um dia desce pelo tubo um projeto ousado, o carro voador. Lá no térreo, o caos se instala. As ferramentas só sabem lidar com rodas, não com asas. O chassi padrão só tem espaço para uma bateria, mas o motor novo precisa de 5. O resultado? Bom, eles montam o carro na marra, ele explode assim que ligam e a fábrica para por 3 longos dias. E aí começa o jogo de empurra-empurra da culpa. Essa explosão do carro voador é uma metáfora perfeita para um problema muito real. Como a Harness bem aponta aqui, gerenciar mudanças complexas de forma manual, tipo as de um banco de dados, é pedir para dar errado. Leva tempo, é arriscado e um prato cheio para erros. A explosão não é fantasia, é o retrato de todo software que quebra no meio da madrugada. E a escala desse problema é gigantesca. Pensa só. 93% das equipes precisam refazer o trabalho várias e várias vezes antes de conseguir lançar algo. Ou seja, a nossa fábrica explodindo não é um acidente isolado, sabe? Para a maioria das empresas, isso é praticamente a rotina. Ato 2. A engenharia da mudança. Com a fábrica à beira da falência, o dono faz o que tem que ser feito. Contrata uma consultoria. Não para fazer mágica, mas para trazer um método, uma nova estrutura de pensamento. O que essa consultoria apresenta é o Framework CALMS. É um acrônimo que funciona como um mapa para essa transformação. Ele tem 5 pilares essenciais: cultura, automação, Lean, medição e, por fim, compartilhamento. E tudo, absolutamente tudo, começa com a cultura. É a base. Significa derrubar as paredes entre os andares. Designers e mecânicos agora têm uma responsabilidade compartilhada. Quando algo explode, ninguém aponta o dedo. Pelo contrário, a galera se junta para fazer uma análise sem culpa, para entender o que aconteceu e garantir que não se repita. Com a cultura no lugar, o próximo passo é ganhar velocidade. E para isso entra a automação. Para ter a agilidade que o DevOps promete, a fábrica precisa de uns amigos robôs, ou seja, uma esteira de montagem totalmente automatizada. É o que a gente chama de pipeline de CI/CD. Nela, tudo vira código, da aplicação ao banco de dados, acabando com aqueles erros manuais que causaram a explosão. Mas só automatizar sem uma direção é só um jeito mais rápido de criar problemas. E aí que entra o L de Lean. A ideia é simples. Em vez de tentar construir o carro voador inteiro de uma vez, a fábrica agora foca num fluxo constante de pequenas mudanças. Hoje um parafuso novo, amanhã uma pecinha da asa. Mudanças pequenas são muito mais fáceis de controlar e bem menos arriscadas. E como saber se essas pequenas mudanças estão funcionando? Com o M de medição. Tem aquela máxima, né? Não se melhora o que não se mede. Sensores são instalados em toda a fábrica. Agora, em vez de achismo, eles têm dados concretos. Dados sobre as máquinas, sobre a eficiência do processo e até sobre a saúde da equipe. E claro, ter todos esses dados não adianta nada se eles ficarem guardados numa gaveta. Por isso, o último pilar é o S de sharing, de compartilhamento. É a cola que une tudo.
As medições aparecem em painéis para todo mundo ver. O que se aprende num projeto é aplicado em todos os outros. O ciclo se fecha. Ato 3, construindo a fábrica unificada. Agora, com a filosofia Calms como guia, a fábrica começa a colocar em prática mudanças bem concretas que vão transformar tudo. A primeira grande mudança é a cápsula universal. Essa é a nossa metáfora para containers como o Docker. A regra agora é clara. Não importa o projeto, ele tem que caber dentro dessa cápsula padrão. Se funcionar a mesa do designer dentro da cápsula, vai funcionar no chão de fábrica dentro da mesmíssima cápsula. Acabou de vez com o famoso "mas na minha máquina funcionava". Logo depois, vem a fábrica programável, que é a nossa infraestrutura como código. O designer não manda mais só o desenho do carro. Agora ele manda o desenho e o manual de instruções para os braços robóticos da fábrica. E aí, ao ler o manual, a própria fábrica se reconfigura sozinha, trocando uma ferramenta pela outra, tudo de forma automática. E para fechar com chave de ouro, o painel de controle, que representa o monitoramento e a observabilidade. Lembra daqueles sensores da etapa de medição? Então, agora em vez de esperar o carro explodir, um alerta pisca no painel em tempo real. Atenção, temperatura do motor subindo perigosamente. Os problemas são vistos e resolvidos antes de virarem uma catástrofe. E assim, a gente chega ao epílogo, a esteira infinita. A fábrica foi completamente transformada. Não existem mais 2 andares em guerra. Agora existe uma operação só, unificada. Bem-vindos à nova realidade da Veloscar. A Veloscar agora funciona como uma orquestra. Designers e mecânicos trabalham em sintonia. Carros novos com funcionalidades inovadoras são entregues a cada hora, sem nunca precisar parar a linha de produção. Tudo flui de maneira contínua por aquela esteira automatizada, a pipeline de CI/CD. Legal, mas por que tudo isso importa de verdade? Vamos sair um pouquinho da metáfora para entender qual é a base, o fundamento de todo esse sucesso. Essa pirâmide aqui explica tudo. Lá na base, o que sustenta cada peça, está o mais importante de tudo: as necessidades do usuário, da pessoa que, no fim do dia, vai dirigir o carro. Todas as ferramentas, a automação, a cápsula universal, tudo isso só existe por um motivo: construir um carro melhor para o cliente. A tecnologia da Veloscar finalmente passou a servir o negócio, e não o contrário. E isso nos leva à pergunta final, uma reflexão que vale para qualquer organização. Existe uma fábrica aí, operando, produzindo algo todo santo dia. A questão é, ela está entregando valor de verdade para as pessoas ou está só produzindo caos?